O drama dos Almeida Prado no Morumbi. Um copo de vinho e um tapa que quebrou o silêncio. Alerta, um brinde que se transforma em catástrofe e um escândalo que expõe a traição da alta sociedade paulistana. Antes de mergulhar nesta feroz história de orgulho, vingança e justiça inesperada, diga-nos a que horas você está lendo isso. De que cidade ou bairro você nos sintoniza? Deixe-nos um comentário abaixo. Gostaríamos muito de saber de você. 1. O falso brilho de um palácio no Morumbi. O suposto evento era uma celebração familiar calorosa dentro de uma mansão no exclusivo bairro do Morumbi, em São Paulo, repleta de música clássica e lustres de cristal de Murano. Mas tudo desmoronou no instante em que uma amante ciumenta decidiu humilhar a esposa na frente de todos. Ela esvaziou uma taça inteira de vinho tinto sobre o vestido creme da esposa, acreditando ter vencido. Mal sabia ela que o homem mais poderoso de toda a família Almeida Prado, Dr. Roberto Almeida Prado, o patriarca que governava o império imobiliário da Avenida Faria Lima, estava prestes a entrar, testemunhar o caos e desferir um tapa que ecoou por toda a mansão. O que se seguiu foi um feroz confronto de traição, orgulho e uma justiça executada pelo único homem que ninguém esperava. A mansão da família Almeida Prado parecia brilhar sob as luzes do crepúsculo. Era o tipo de lugar que se sentia vivo, mesmo quando vazio, mas naquela noite palpitava com a energia de uma grande reunião familiar. Dezenas de convidados enchiam o salão principal. Os lustres de cristal refletiam no polido piso de mármore de Carrara. Um suave jazz de bossa nova pairava no ar, misturando-se com risadas contidas e o delicado tilintar de taças de champanhe. Tudo reluzia com luxo, tradição e o peso do dinheiro antigo de São Paulo. Helena estava ao lado de uma longa mesa coberta com linho branco, segurando um copo de água com gás, tentando diminuir sua respiração. Os eventos familiares sempre a deixavam um pouco nervosa, não porque os Almeida Prado fossem desagradáveis, mas porque estavam sempre a vigiar, sempre a medir, sempre a julgar com sorrisos que mal chegavam aos olhos. Ela pressionou levemente a palma da mão contra o vestido, alisando uma dobra invisível. Ela usava um vestido simples de uma suave cor creme, elegante, mas modesto, escolhido cuidadosamente para se misturar em vez de se destacar. Seu cabelo escuro estava preso atrás da orelha em um estilo sóbrio, muito paulistano, muito clássico. Ela se sentiu confortável nele até avistar Lorena, e assim a noite mudou. Lorena apareceu perto da escada como uma chama em uma sala escura. Seu vestido de veludo vermelho abraçava seu corpo. Seus saltos ressoavam contra o mármore com uma precisão arrogante, quase desafiadora. Ela sorria para pessoas que mal a conheciam, mas agia como se já fosse a dona da mansão. Seus cachos loiros balançavam a cada passo, e seu sorriso confiante dizia que ela desfrutava de cada olhar dirigido a ela. Helena se encolheu. Ela esperava que Lorena não estivesse lá naquela noite. Mas, claro, ela estava lá. Lorena sempre aparecia quando sabia que mais doeria. Marcelo, o marido de Helena, caminhava atrás de Lorena com um sorriso largo. Ele sussurrou algo que a fez rir ruidosamente. Muito ruidosamente para uma reunião familiar. Muito ruidosamente para um homem que ainda era casado. Helena sentiu o calor subir por suas bochechas, mas manteve sua expressão neutra. Ela deu um pequeno gole em sua água. Havia aprendido a engolir a dor em silêncio. Um grupo de parentes se aproximou de Marcelo para cumprimentá-lo. Ele deu a cada um sorriso encantador.
e então inclinou-se novamente para Lorena. Em momento algum olhou para a esposa do outro lado da sala. O jazz mudou para uma melodia mais brilhante, enquanto os garçons se moviam entre a multidão com bandejas de prata. Helena se afastou para que não tropeçassem nela. Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e tentou se concentrar em qualquer coisa que não fossem seu marido e sua amante rindo juntos. Ela dirigiu os olhos para o grande piano de cauda no canto. Um jovem músico tocava com dedos delicados. As notas longas da melodia flutuavam no ar como seda. Por um momento, Helena se permitiu respirar esse ritmo suave, mas a calma nunca durava muito perto de Lorena. Um brilho vermelho chamou sua atenção, e Helena percebeu que Lorena caminhava diretamente em sua direção. Não estava deslizando, nem se movendo educadamente. Caminhava com um propósito, com uma espécie de graça predatória que faria até mesmo um touro nas arenas parar. Marcelo a seguia alguns passos atrás, sorvendo champanhe com a confiança preguiçosa de alguém que acreditava que nada poderia tocá-lo dentro daquelas paredes. Helena manteve a compostura. Os convidados notaram o trio que se aproximava e se afastaram levemente, criando um círculo tácito ao redor deles. O murmúrio diminuiu. O ar ficou mais denso. Lorena parou bem na frente de Helena. Seu sorriso era afiado. Uau! Olhe quem decidiu comparecer afinal. Sua voz tinha o volume certo para que vários convidados a ouvissem. Helena piscou lentamente para se acalmar. Boa noite, Lorena. Boa noite! Lorena soltou uma gargalhada de falsa surpresa. É só isso que você tem a dizer enquanto usa esse vestido? Ela olhou para Helena de cima a baixo com uma varredura lenta e insultante. Parece um pouco simples para um evento nesta mansão, mas suponho que você vestiu o melhor que pôde encontrar. Talvez você tenha esquecido que estamos no Morumbi, não no interior. Marcelo deu outro gole em seu champanhe. Nenhuma palavra em defesa da esposa, nem mesmo um olhar de apoio. Helena sentiu suas mãos apertarem em torno de seu copo. Ela não desviou o olhar. Estou confortável nele. Lorena sorriu com arrogância. Confortável, sim? Essa é uma palavra interessante para alguém que está a apenas um erro de se tornar irrelevante aqui. Antes que Helena pudesse responder, Lorena fez um sinal para um garçom próximo. Arrancou uma taça cheia de vinho tinto intenso de sua bandeja. Ela a agitou suavemente, levantando as sobrancelhas para Helena. Sabe, essa cor poderia ajudar seu look. Precisa de algo ousado, algo com garra. Helena deu um passo para trás, sentindo que algo estava errado. Os convidados ao redor se inclinaram, incertos se deveriam intervir ou apenas assistir. Lorena não hesitou. Inclinou o pulso e despejou toda a taça de vinho tinto na frente do vestido creme de Helena. O líquido espirrou como uma cascata carmesim, manchando o tecido instantaneamente. Ofegos foram ouvidos por toda a sala. O pianista tocou uma nota errada e a música parou abruptamente. Helena ficou imóvel, com a respiração suspensa na garganta. O vinho frio escorregou por sua pele. Seu vestido parecia ter sido aberto por um jato de sangue. Lorena sorriu docemente e sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. Ops! Agora sim, você parece pertencer a este lugar. Todo o salão de festas ficou em silêncio. O ar vibrou com a humilhação. Cada celular foi levantado para gravar a cena. A noite mal havia começado. 2. A falsa defesa e o peso do silêncio. Por um longo momento, o salão de festas permaneceu em um silêncio absoluto, tão pesado quanto a névoa de um dia frio no Parque Ibirapuera.
Era como se as próprias paredes prendessem a respiração. Cada convidado estava congelado entre o choque e a incredulidade. O suave brilho dos lustres de cristal refletia na mancha de cor vermelho escura que se espalhava pelo vestido creme de Helena. O vinho encharcou o delicado tecido e pingou no chão de mármore em gotas lentas e irregulares. Helena sentiu como se estivesse parada no centro de um holofote que ninguém havia pedido para acender. Seu pulso martelava em seus ouvidos. Seus dedos apertaram involuntariamente em torno de seu copo vazio. Sua garganta estava seca, apesar do líquido frio que ainda agarrava sua pele. Ela podia ouvir os sussurros se formando. O tipo de sussurros destinados a serem segredos, mas altos o suficiente para ferir. Você viu isso? Alguém murmurou. Que vergonha para o Marcelo! O pianista levantou-se do banco, incerto se devia continuar tocando ou abandonar a sala por completo. A atmosfera de calor, música e riso havia se quebrado em um único momento. Lorena observou Helena de perto, esperando sua reação. Seus lábios vermelho brilhantes se curvaram em um sorriso satisfeito, o tipo de sorriso que pertence a alguém que acredita ter finalmente vencido. Casualmente, ela devolveu a taça de vinho vazia ao jovem garçom, que parecia aterrorizado até de tocá-la. Ela não se importava. Marcelo se adiantou com um suspiro. Não um suspiro de preocupação. Não um suspiro de culpa. Era o suspiro de um homem incomodado por uma cena pública. Ele beliscou a ponte do nariz, como se Helena fosse quem o havia envergonhado. Não Lorena. Não ele mesmo. Sua esposa. Pelo amor de Deus, Helena, ele murmurou entre dentes. Você sempre leva tudo tão para o pessoal. Ele olhou em volta e levantou um pouco a voz. Ela esbarrou no copo. Foi um acidente. Relaxem. Estava claro para todos que tal acidente não havia ocorrido. Lorena havia despejado o vinho deliberadamente e com prazer. Os convidados sabiam. O pessoal sabia. Até Marcelo sabia. Mas ele escolheu mentir de qualquer maneira. Helena engoliu lentamente, sentindo um pequeno tremor percorrer seu peito. Levantou o olhar e encontrou os olhos de Marcelo. Ele desviou o olhar. O vislumbre de vergonha em seu rosto durou apenas um segundo antes que ele se recompusesse e forçasse um sorriso para os espectadores. Vamos relaxar, ele disse como se pudesse dissipar a tensão com um charme barato. É só um pouco de vinho. Só um pouco de vinho? Em um vestido que era quase uma relíquia de família, na frente de dezenas de parentes. Em uma noite que deveria ser pacífica. Sua voz torcia a faca sem levantá-la. Helena olhou fixamente para a mancha que se espalhava em seu vestido. Ela tocou o tecido levemente. A textura já parecia diferente, pegajosa, pesada, arruinada. Uma efervescência dentro de seu peito ameaçava transbordar. Não era apenas raiva, era humilhação, dor, traição, tudo embrulhado tão firmemente que mal conseguia respirar. Um suave sussurro roçou seu ouvido esquerdo. Pobre mulher. Ela deveria sair desse casamento. Outro sussurro veio da direita. Você viu como ela ficou parada? Eu teria dado um tapa naquela amante. Marcelo deveria controlar as amigas dele. E aí estava, as palavras que carregavam o peso de 100 julgamentos. Helena fechou os olhos por meio segundo. Queria desaparecer. Simplesmente afundar no chão de mármore. Tornar-se invisível. Mas o mundo se recusava a desviar o olhar. Sua tia, por afinidade, Dona Isadora, uma mulher mais velha e gentil com cabelos prateados e olhos quentes, aproximou-se lentamente. Ela tocou o braço de Helena. Querida, ela sussurrou suavemente.
Vamos te limpar. Você não precisa suportar isso. Antes que Helena pudesse segui-la, Lorena riu novamente. O som cortou a sala como vidro quebrado. Não há necessidade de ajudá-la, disse Lorena em voz alta. Está tudo bem, é só um vestido. Nem todos estão acostumados a usar algo tão caro, não é mesmo? Os convidados estremeceram com a crueldade em seu tom. Era tão desnecessário, tão vicioso. O tipo de insulto que só alguém confiante em sua proteção se atreveria a usar. Marcelo colocou uma mão no braço de Lorena. Lorena, por favor. Mas estava claro que ele dizia isso apenas porque os convidados estavam olhando, não porque desaprovasse. Helena respirou fundo. A mancha continuava a crescer. Um lembrete carmesim escuro do que este lar havia se tornado. Um alvo, uma zombaria, uma peça de mobiliário conveniente colocada no fundo, enquanto Marcelo e Lorena ocupavam o centro do palco. Sua tia apertou seu braço suavemente novamente. Venha comigo, querida. Vamos. Helena assentiu levemente. Ainda não confiava em sua voz. Ela deu um passo. Mas antes que pudesse sair, seu primo, Ricardo, um homem tranquilo, que raramente comparecia a essas reuniões, colocou-se na frente dela. Ele a olhou com genuína preocupação. Helena, você está bem? As palavras quase a quebraram. A preocupação genuína parecia estranha. Abriu a boca, mas nada saiu. Ricardo olhou para Marcelo do outro lado da sala. Você permitiu isso? Marcelo se arrepiou. Permitir? Foi um acidente. Ela está reagindo exageradamente. Todo mundo está tornando isso maior do que é. Ricardo balançou a cabeça lentamente. Você sabe exatamente o que aconteceu. Todos nós vimos. Lorena zombou e cruzou os braços. Nós realmente vamos fazer isso? Helena é sempre tão dramática. É a rainha do drama. Helena sentiu todos os olhos se voltarem para ela novamente, esperando que ela respondesse. Esperando para ver se aceitaria a humilhação em silêncio ou se desmoronaria sob a pressão. Suas pernas tremeram, mas ela permaneceu ereta. Ricardo tocou seu ombro suavemente. Você não precisa ficar aqui e aguentar isso. Os convidados sussurraram mais alto. Alguém perto do grande piano sussurrou. Ele a está defendendo. Bom, ela precisa disso. Outro respondeu em voz baixa. Mas Marcelo não vai gostar disso. Ele vai pagar caro. Marcelo passou a mão pelo cabelo com frustração. Helena, por favor, pare de chamar atenção. Isso é constrangedor. Helena finalmente falou. Sua voz era suave, mas controlada. Eu não sou quem causou a cena. As palavras foram simples, calmas, mas atravessaram a sala com perfeita clareza. Vários convidados ofegaram novamente. O sorriso de Lorena vacilou. Helena se virou. Segurou seu vestido arruinado perto do corpo, como se estivesse reunindo a pouca dignidade que lhe restava. A sala ficou mais fria de alguma forma. As luzes do lustre pareciam mais ásperas. Sua tia colocou um braço em volta de seu ombro. Ricardo ficou ao lado dela para protegê-la de mais olhares. Juntos, começaram a guiá-la para longe do desastre que se desenrolava no centro do salão de festas. Mas todos sabiam que algo muito maior estava por vir. O silêncio parecia a calma antes de uma tempestade. 3. A exposição e a tentativa de reescrita. Helena seguiu sua tia e primo pela borda do salão de festas, tentando regular sua respiração enquanto os sussurros continuavam atrás dela. Cada passo parecia pesado, como se o vinho que encharcava seu vestido carregasse o peso de cada olho crítico na sala. Ela desejou que o caminho para o corredor lateral fosse mais curto,
Mas em uma mansão tão grande no Morumbi, nada acontecia rapidamente. O mármore se estendia interminavelmente sob as suaves luzes amarelas, refletindo a mancha vermelha em seu vestido como uma acusação que se recusava a desaparecer. Sua tia sussurrou com voz tranquilizadora: "Está tudo bem, querida. Vamos te limpar. Não os escute. Esqueça, Lorena. Essa mulher tem uma miséria profunda." Ricardo caminhava do outro lado, com os lábios cerrados em uma linha dura. Ele continuava olhando para trás, como se estivesse pronto para confrontar qualquer um que ousasse se aproximar dela novamente. Sua presença parecia um escudo que ela não sabia que precisava até aquela noite, mas Helena sabia que a cena atrás dela continuava viva. Os sussurros não parariam. Eles a seguiriam. Eles se agarrariam à sua pele. Eles a perseguiriam muito depois que a noite terminasse. Ela sentiu isso na maneira como alguns parentes evitavam seus olhos, na maneira como os garçons olhavam para o outro lado, inseguros se oferecer ajuda, e irritaria Marcelo. A humilhação agarrava-se a ela tão seguramente quanto o vinho ao seu vestido. Quando chegaram ao corredor mais tranquilo, Helena encostou-se suavemente na parede e exalou. Sua tia tirou um pequeno guardanapo da bolsa e deu leves batidas no tecido manchado, mas apenas espalhou um pouco a cor. Ela soltou um suspiro triste. "Não vai sair esta noite." "Sinto muito." Helena balançou a cabeça. "Tudo bem, obrigada por me ajudar." Ricardo se aproximou, baixando a voz para que apenas os três pudessem ouvir. "Helena, a culpa não é sua. Todo mundo viu o que ela fez." Helena encontrou seus olhos. Marcelo não vai admitir isso. Sua voz tremeu, mas ela a forçou a se manter firme. Ele a defenderá, sempre faz. Ricardo franziu a testa profundamente. Ele deveria defender a esposa dele, não a amante. A palavra atingiu Helena como uma pedra. Amante. Ela odiava que fosse aplicada tão facilmente e tão publicamente agora. Ela soubera de Lorena em particular, silenciosa e dolorosamente, mas ouvir as palavras serem ditas em voz alta por um membro da família tornava isso mais real do que ela havia se permitido admitir. Sua tia olhou por cima do ombro para garantir que ninguém mais se aproximasse. Isso não pode continuar. Marcelo perdeu o senso de decência e vergonha. Helena queria concordar. Queria dizer a verdade, que havia enterrado dentro de si por tempo demais. Mas antes que pudesse responder, passos ecoaram pelo corredor. O ritmo era inconfundível. Marcelo, sua passada pesada e impaciente, seus sapatos caros batendo no mármore com a confiança de um homem que ainda acreditava ser o dono de cada espaço por onde caminhava, chegou até eles com Lorena logo atrás, os olhos brilhando de diversão. Sua caminhada casual, como se não tivesse acabado de causar um escândalo que silenciou um salão de festas inteiro. "Aí está você", disse Marcelo, a voz aguda de irritação. "Você foi embora e criou um espetáculo ainda maior." Ricardo imediatamente se colocou na frente de Helena. "Ela foi embora porque você permitiu que alguém a humilhasse publicamente." Marcelo zombou e tirou um pó imaginário do paletó. "Não exagere, foi vinho. Vai secar. Ninguém se importa. Estamos em um evento familiar." Lorena riu suavemente atrás dele. "Ele tem razão. Helena sempre leva as coisas muito a sério. Ela deveria estar acostumada já." Helena fechou os olhos por um momento, reunindo forças. "Você jogou o vinho em mim de propósito." Lorena abriu os olhos dramaticamente. "Eu de propósito? Que tolice!" Ela riu. "Oh, Helena, você realmente deveria ter cuidado com acusações como essa. Você pode pagá-las muito caro." Ricardo estreitou os olhos. "Todos nós vimos, não minta." O sorriso de Lorena não vacilou. "Você viu o que queria ver.
Não há prova de nada, apenas a sua palavra. Marcelo encolheu os ombros e suspirou ruidosamente. Chega, vou acabar com isto. Helena, peça desculpas a Lorena por sugerir que ela fez algo de propósito. Helena olhou para ele fixamente. Certamente ela não tinha ouvido direito. Você quer que eu peça desculpas? Sim, respondeu Marcelo sem hesitar. Antes que isso se amplifique e envergonhe ainda mais a família, não queremos que a imprensa paulistana descubra esse circo. Aí estava, a frase que revelava tudo, nem a verdade, nem a lealdade, nem a justiça, apenas a preservação do nome Almeida Prado, a reputação que ele acreditava que Helena podia arruinar simplesmente por existir fora de seu controle. Sua tia ofegou suavemente. Marcelo, isso é inaceitável, você está louco. Ele se virou para ela com uma expressão fria. Isto é entre minha esposa e eu. Por favor, fique de fora. Não se meta no que não é da sua conta. Ricardo se adiantou novamente, a mandíbula cerrada. Você não tem o direito de falar com ela assim. Ninguém aqui tem medo de você. Marcelo endireitou os ombros. Não me dê lições sobre como gerenciar meu casamento. Helena sabe o seu papel. Seu papel. A frase apertou algo no peito de Helena. Pareceu um lembrete de cada momento em que ele a desconsiderou. Cada noite em que chegou tarde em casa, cheirando a perfume que não era o dela. Cada manhã em que lhe entregou um cronograma do que ele queria que ela vestisse. Como ele queria que ela falasse, quem ele queria que ela evitasse. Uma esposa moldada para sua conveniência. Uma personagem de fundo em sua própria vida. Ela olhou diretamente para ele. Meu papel não é deixar sua amante me humilhar. O falso sorriso de Lorena finalmente se quebrou. Cuidado com o seu tom. Você não tem o direito de me chamar assim. Ricardo levantou uma mão para Lorena. Você deveria cuidar do seu. Você não é ninguém aqui. Marcelo se colocou entre eles. Sua voz se tornou mais aguda. Ricardo, isso não é assunto seu. Você sempre teve ciúmes de mim. Todo mundo sabe disso. Ricardo piscou atordoado por um segundo. Depois riu sem humor. Ciúmes? De você? Marcelo, você perdeu a cabeça. Você cruzou uma linha inaceitável. Lorena cruzou os braços e inclinou-se para Marcelo com uma expressão presunçosa. Não percamos tempo. Ela já se envergonhou. Vamos voltar para a festa. Preciso de outro champanhe. A tia de Helena falou com calma firmeza. A única vergonha aqui é o comportamento de vocês. Não tem classe, não tem dignidade. Marcelo a ignorou completamente. Helena, peça desculpas. Depois troque de vestido. Ainda temos discursos esta noite. Helena olhou para ele fixamente. O corredor pareceu escurecer nas bordas. Ela ouviu a música distante começando de novo, mas não suavizava mais nada. Apenas servia como um lembrete de que o mundo esperava que ela consertasse a cena para que Marcelo pudesse continuar sua atuação de uma reunião familiar perfeita. Ela endireitou as costas, suas mãos tremeram, mas ela não as escondeu. Eu não vou pedir desculpas, ela disse. Os olhos de Marcelo se arregalaram. Lorena ficou rígida. Ricardo exalou aliviado. Sua tia apertou sua mão. Marcelo se inclinou com a voz baixa e ameaçadora. Você está cometendo um erro grave. Corrija isso agora. Helena não desviou o olhar. O único erro esta noite foi deixar que ela me tratasse assim. Pela primeira vez, uma onda de incerteza passou pelo rosto de Marcelo. Foi breve, mas Helena viu. O controle que ele achava que tinha estava escapando. Lorena zombou. Por favor, ela só está sendo dramática de novo. É o truque dela para chamar a atenção. Ricardo se aproximou de Helena. Você não é dramática. Você está finalmente se defendendo, Helena. O corredor se encheu de um tipo diferente de tensão agora. Não humilhação, não medo, algo mais forte.
algo mais corajoso. O equilíbrio estava se deslocando e todos podiam sentir. 4. A bofetada do patriarca e a revelação do testamento. A tensão no corredor ficou mais pesada a cada segundo que passava. Parecia que as próprias paredes estavam pressionando para dentro, forçando toda a verdade, que havia sido ignorada por meses, a vir à tona. A suave música que flutuava do salão de festas não soava mais elegante. Soava distante e oca, como se pertencesse a uma noite completamente diferente. Ricardo permaneceu ao lado de Helena com uma postura firme. Sua tia estava do outro lado, com os lábios tremendo de raiva e preocupação. Os saltos de Lorena ressoavam enquanto ela mudava seu peso. O som ecoou pelo corredor como pequenos estalidos de impaciência. Marcelo olhou para Helena com uma frustração fervente. Parecia pronto para forçar a situação de volta ao controle através da pura intimidação. Helena, você não está se ajudando. Peça desculpas para podermos voltar ao evento. Todo mundo está olhando. Você está humilhando meu pai. Ela encontrou seus olhos sem se intimidar. Todo mundo viu o que ela fez. Não vou sair daqui sem que a verdade seja esclarecida. Eu lamento. Lorena riu suavemente. Pobre coitada, ainda se agarra a essa fantasia de vítima. O mundo sabe quem você é. Ricardo virou-se bruscamente para Lorena. Não é uma fantasia. Sua mão se moveu de propósito. Você derramou o vinho deliberadamente. Lorena sorriu com arrogância. Convença-se como precisar. Não há prova de nada, apenas fofoca. Marcelo levantou uma mão para silenciar a todos. Basta. Vou acabar com isso. Voltemos para dentro. Sua voz se elevou ligeiramente e mesmo do corredor, Helena pôde ouvir que os murmúrios no salão de festas mudavam. As pessoas estavam ouvindo, virando suas cabeças em direção ao corredor, sentindo que algo explosivo estava se formando. Helena tentou se afastar do confronto, mas Marcelo bloqueou o seu caminho. Ele deu um passo à frente, apontando diretamente para o vestido ensopado dela. Olhe para você, você deixou isso arruinar a noite. Você nunca sabe como se comportar. Você é sempre um problema. Sua tia ofegou. Marcelo, isso é cruel. Marcelo a ignorou. Você torna tudo difícil. Estou cansado disso. Se você não fosse tão simples, nada disso estaria acontecendo. O pulso de Helena bateu em sua garganta. Sentiu o peso da humilhação retornar. Mas, por baixo dele, algo mais se agitou. Algo mais profundo. Algo ignorado por muito tempo. A voz de Ricardo interrompeu. Você não tem o direito de falar com ela assim. Marcelo virou-se para ele. Fique de fora. Estou gerenciando minha esposa. Ela é minha responsabilidade. Gerenciando. A palavra atingiu Helena como outra mancha em sua pele. Marcelo sempre dizia coisas assim. Gerenciar, administrar, consertar, como se ela fosse um problema a ser corrigido. Nunca uma parceira, nunca uma pessoa. Antes que ela pudesse responder, um garçom correu pelo corredor com o rosto pálido. Ele segurava o telefone desajeitadamente contra o peito, como se estivesse tentando escondê-lo. Lorena lançou-lhe um olhar penetrante. O que você está fazendo aqui? Vá servir os convidados, você é um incompetente. Mas o jovem hesitou. Seus olhos se dirigiram a Helena, depois a Marcelo. Senhor, acho que o senhor deveria saber. As pessoas no salão de festas gravaram o que aconteceu. O vinho, os comentários, já está sendo compartilhado. O rosto de Marcelo ficou sem cor. O que você quer dizer com compartilhado? Onde está a prova? O garçom engoliu em seco. Alguns convidados já postaram. Dá para ouvir tudo claramente. Os microfones da banda captaram o som. Está tudo na rede. Uma onda passou pelo corredor como uma rajada de vento frio. A reação de Lorena veio mais rápido do que a de qualquer outra pessoa.
Dê-me seu telefone. Agora! Mas o garçom recuou com cautela. Eu não posso. Várias pessoas estão gravando. Vi pelo menos 4 ângulos diferentes. Um convidado postou com o título "O drama Almeida Prado no Morumbi" e tem milhares de visualizações. Helena piscou, atordoada. Ela não havia percebido que os microfones da banda haviam capturado o momento com tanta clareza. O salão de festas estava cheio de som. E, no entanto, o silêncio ao redor do splash do vinho deve ter tornado cada detalhe dolorosamente nítido. Marcelo passou a mão pelo cabelo. Isso é ridículo. Eles não tinham o direito. Eu não dei permissão para isso. Ricardo cruzou os braços. Você não pode apagar. A internet não perdoa, Marcelo. Lorena zombou. É um evento privado. Diremos a eles para apagarem. Chamaremos nossos advogados. O garçom balançou a cabeça rapidamente. As pessoas já saíram da sala para fazer ligações. Acho que a imprensa paulistana já foi alertada. Estão chegando na entrada. Um novo silêncio atingiu o grupo. Imprensa. Nesta família, essa palavra trazia a ameaça de 1000 consequências. Vergonha pública, escândalos da empresa, repercussões de investimento. Tudo o que Marcelo mais valorizava. Ele se dirigiu ao garçom. Você me trará o telefone, agora! O jovem balançou a cabeça novamente. Sinto muito, não posso. Outros também têm, senhor. Marcelo cerrou o punho, mas forçou a mão a permanecer ao lado. Ele não podia ser visto ameaçando o pessoal. Não agora, não quando os olhos já estavam olhando. Lorena tentou recuperar o controle do momento. Tudo bem. Voltaremos ao salão de festas e resolveremos as coisas. Diremos a eles que foi um mal-entendido, que Helena tropeçou e esbarrou em mim. Diremos que ela está estressada. Ricardo se adiantou. Essa mentira não vai se sustentar. O vídeo já mostra o que aconteceu. Você não pode reescrever. São Paulo inteira está vendo. Marcelo estreitou os olhos. Você vai ver como eu reescrevo. Não importa se sustenta. O que importa é que a narrativa se mantenha limpa. O nome Almeida Prado é a única coisa que importa. Helena não podia acreditar no que estava ouvindo. Você se importa mais com uma narrativa do que com o que realmente aconteceu. Você se importa mais com a fofoca do que com a minha dignidade. Marcelo virou-se lentamente para encará-la. Sim, porque as narrativas moldam as reputações. E as reputações moldam o poder. Algo que você nunca entendeu. Você é minha esposa e você é minha fachada. Sua tia soltou um suave grito de descrença. Marcelo, é a sua esposa. Tenha um pouco de respeito. Mas Marcelo não olhou para a tia. Ele se concentrou completamente em Helena. Se você tivesse se comportado corretamente, nada disso teria acontecido. Assuma o seu erro. As palavras doeram mais do que o vinho. Lorena escorregou do braço de Marcelo. Vamos, voltemos e consertemos isso. Podemos dizer a todos que ela entendeu mal. Você está com ciúmes. É compreensível. O vídeo já mostra o que aconteceu, disse Ricardo. Você não pode reescrever. Marcelo olhou fixamente. Você vai ver como eu faço. Ele agarrou o braço de Helena como se fosse arrastá-la de volta ao salão de festas e forçar um pedido de desculpas público. Mas Ricardo agarrou o pulso de Marcelo firmemente, parando-o em pleno movimento. Helena congelou. Lorena ofegou. Sua tia cobriu a boca. O rosto de Marcelo escureceu. Solte-me agora! Ricardo se recusou. Você foi longe demais, Marcelo. Eu te proíbo de tocá-la. Já chega! O fio fino que segurava a noite finalmente se rompeu, porque agora todos no salão de festas haviam se reunido perto da entrada. Eles tinham visto a tentativa de puxar Helena. Eles tinham ouvido as vozes levantadas. Os telefones foram levantados novamente. Os rostos estavam tensos.
Uma parede de testemunhas estava a apenas alguns passos de distância. A evidência não estava mais oculta, e Marcelo não tinha onde se esconder. 5. O patriarca. Desce a multidão na entrada do salão de festas, ficou mais densa a cada segundo. Os rostos se aproximaram com uma mistura de choque e preocupação. O suave brilho dos lustres de cristal projetava longos reflexos através de dezenas de telefones levantados no ar. O murmúrio tranquilo da música anterior havia desaparecido completamente. Em seu lugar estava o tenso murmúrio das pessoas que tentavam compreender como uma reunião familiar privada havia se tornado um espetáculo público. Ricardo ainda segurava o pulso de Marcelo com um aperto firme e inamovível. Sua mandíbula estava cerrada, seus ombros quadrados. Estava claro que ele não permitiria que Marcelo arrastasse Helena para lugar nenhum. Marcelo revidou o olhar com crescente raiva, mas algo na postura de Ricardo o impediu de atacar mais. Lorena parou atrás de Marcelo e sibilou em seu ouvido: "Faça alguma coisa, estão todos olhando, vão arruinar sua posição na empresa, eu juro." Mas Marcelo sabia que estava encurralado. As testemunhas, os telefones, o áudio capturado. Cada movimento que ele fizesse ecoaria muito além das paredes da mansão. Helena permaneceu imóvel, respirando de forma irregular. Sentia como se seu corpo não lhe pertencesse mais. Seu vestido agarrava-se, frio e pesado, contra sua pele. A mancha de vinho parecia mais brilhante sob as luzes. Ela queria voltar para as sombras, queria desaparecer, mas, em vez disso, encontrou-se tornando-se o centro de uma tempestade que nunca pediu. Sua tia puxou suavemente a mão dela. "Fique comigo, estou bem aqui, você vai ver como tudo se resolve." O suave tremor na voz da idosa dizia que ela temia o que Marcelo poderia fazer em seguida. Uma voz se levantou da multidão: "Que alguém chame um médico!" Outra voz seguiu: "Isso foi longe demais! Ele a está assediando!" Um terceiro convidado disse com firmeza: "Ela precisa de atenção médica. Essa quantidade de estresse é perigosa. Parece que vai desmaiar." Helena levantou os olhos com sobressalto. Nem sequer havia percebido que suas mãos tremiam violentamente. Seus dedos estavam dormentes. Sua respiração acelerava mais do que ela queria. A humilhação e o medo se emaranharam dentro dela, até que todo o seu corpo se sentiu instável. Um convidado de meia-idade se aproximou com autoridade, colocou-se entre Marcelo e Helena. "Afaste-se", ele disse a Marcelo. "Você não a tocará novamente. Isso é inaceitável em uma casa como esta." Marcelo zombou. "Você não tem o direito de intervir. Saia daqui." "Sim, eu tenho o direito, senhor", replicou o homem com calma. "Ela parece fisicamente angustiada, e isso não é mais uma discussão privada, é um incidente filmado e compartilhado." Vários convidados assentiram. O senso de julgamento coletivo se espalhou pela sala como uma maré. Marcelo, de repente, parecia menor, menos intocável, menos temido. Um segurança da mansão chegou em seguida. Era um homem alto, com ombros largos e uma expressão tranquila. Ele olhou para a multidão, depois para o vestido ensopado de Helena, depois para a postura tensa de Marcelo. "Senhor", disse o guarda com cuidado, "fui solicitado a verificar a situação. Há muitos convidados pedindo calma." Lorena se adiantou antes que Marcelo pudesse falar. "Está tudo bem", ela interrompeu. "Isso está sendo amplificado. É um exagero da imprensa." Mas o guarda não olhou para Lorena. Manteve o olhar em Marcelo. "Algo está acontecendo aqui que requer a intervenção do pessoal?" Ricardo soltou o pulso de Marcelo apenas quando teve certeza de que o guarda havia se interposto entre eles. Helena exalou tremulamente.
Sua tia a abraçou com um braço e a empurrou levemente para trás do guarda. Outra voz se levantou da multidão. Que alguém traga gelo ou toalhas frias, rápido! Uma jovem se adiantou correndo com um pano dobrado. Ofereceu-o a Helena com olhos gentis. Coloque isso no seu peito, ela disse suavemente. Sua respiração parece acelerada. Pode ajudar. Helena aceitou o pano com dedos trêmulos. O tecido frio pressionado contra sua pele trouxe uma leve sensação de alívio. Não o suficiente para acalmá-la completamente, mas o suficiente para lembrá-la de que não estava completamente sozinha. Mais convidados formaram um círculo protetor ao redor dela. Pessoas que ela mal conhecia. Pessoas que a haviam observado de longe por anos. Pessoas que nunca haviam falado antes. Mas naquela noite, eles se colocaram entre ela e as duas pessoas que a haviam humilhado. Marcelo olhou em volta com pânico crescente. Ele podia sentir a mudança. A lealdade que sempre presumiu possuir estava escapando. O poder que ele acreditava comandar estava se dissolvendo na frente dele. Levantou as mãos com frustração. Parem de agir como se eu a tivesse machucado. Foi um mal-entendido. Uma mulher do outro lado da sala gritou. Nós vimos você agarrar o braço dela, e nós a vimos tremer de medo. Vimos sua amante derramar o vinho, acrescentou o outro. Este não é um comportamento aceitável na casa do Dr. Roberto Almeida Prado? Ecoou uma terceira voz. O sorriso de Lorena piscou. Todo mundo está sendo dramático. Esta família é sempre crítica e julgadora. Vocês são uns hipócritas. Mas ninguém ouviu. A sala já havia escolhido um lado e não era o deles. O guarda falou com firmeza. Senhor, o senhor deve se retirar por um momento. Eu a acompanharei a uma sala mais tranquila para garantir que esteja segura. Os olhos de Marcelo se arregalaram. Ela não precisa ser acompanhada para lugar nenhum. É minha esposa. Ela fica aqui. Ricardo se aproximou novamente. Sim, ela precisa. Agora a deixe em paz. Helena engoliu em seco. Eu posso caminhar. Por favor, não amplifiquem isso mais. Sua tia a olhou com preocupação. Você está tremendo, querida. Apenas vamos para um lugar tranquilo, tudo bem? O guarda disse. Eu a levarei ao salão privado. É mais tranquilo e está longe da multidão. E ninguém mais pode entrar, exceto a senhora Almeida Prado e seus acompanhantes. Helena hesitou. Ela não queria parecer fraca. Não queria que Marcelo ou Lorena a vissem se retirando. Mas a palpitação em seu peito lhe disse que ela precisava de um momento de paz antes de colapsar. Ela assentiu em voz baixa. Tudo bem, vamos. Ao dar um passo à frente, vários convidados formaram um caminho protetor. Os telefones baixaram. Os rostos suavizaram. Mesmo aqueles que a haviam julgado antes agora carregavam culpa em seus olhos. Eles haviam assistido em silêncio por tempo demais. Marcelo fez uma última tentativa de alcançá-la. Helena, não vá embora. Você não pode me deixar aqui. Mas o guarda se interpôs entre eles novamente. Por favor, deixe-a ir. É pela segurança dela. Helena não se virou. Não olhou para Marcelo ou Lorena. Caminhou em direção ao salão com sua tia e Ricardo ao seu lado. Cada passo parecia frágil, mas também pareceu o começo de algo diferente, algo mais forte. Atrás dela, os murmúrios começaram a se levantar novamente. A multidão não sussurrava mais sobre um escândalo. Sussurravam sobre consequências, prestação de contas, evidências. Enquanto o guarda abria a porta do salão privado, Helena entrou. No momento em que cruzou o limiar, ela se deu conta de algo importante. Esta era a primeira vez naquela noite que ela se sentia segura. 6. A conversa da verdade e o tapa, de Dr.
Roberto. O salão privado se fechou atrás de Helena com um clique suave, mas a tensão fora do corredor só aumentou. Dentro do salão de festas, a multidão que havia se reunido perto da entrada se dirigiu lentamente de volta ao centro da sala, embora ninguém tenha retornado à atmosfera despreocupada de antes. A elegante música recomeçou, mas soava errada agora, forçada, irregular, um véu fino tentando cobrir uma rachadura que se alargava. Marcelo permaneceu congelado perto do corredor, lutando para recuperar o controle do momento. Sua mandíbula estava cerrada tão fortemente que o músculo ao longo de seu rosto latejava visivelmente. Lorena estava ao lado dele, com os braços cruzados, os olhos fixos nos convidados. Sua confiança presunçosa anterior havia se evaporado. Em seu lugar havia um lampejo de medo, um medo que ela tentava mascarar sob um sorriso forçado. Mas a multidão não fingia mais não olhar. As conversas mudaram para comentários abertos. Não acredito que ele agiu assim, sussurrou uma mulher em voz alta. Outra respondeu. Foi inaceitável e está tudo em vídeo. Há provas do abuso dele. Um homem perto do piano acrescentou. Online? Sim. Olhe isso. Ele levantou a tela de seu telefone. Brilhante. As pessoas mais próximas a ele se inclinaram. O áudio do breve clipe era dolorosamente claro. A voz de Lorena, o splash do vinho, o tom de Marcelo enquanto exigia que Helena pedisse desculpas. Tudo o que parecia oculto atrás da riqueza e do status agora estava exposto, para estranhos julgarem. Lorena balbuciou. O que eles estão mostrando? Dê-me esse telefone. Mas o homem o afastou calmamente. Não me toque, você não é ninguém para mim. Marcelo fechou os olhos por um momento, visivelmente angustiado. Isso não pode estar acontecendo, é impossível. Alguém perto da mesa do buffet respondeu. Bem, está. Você tem que assumir sua responsabilidade, Marcelo. O pianista parou de tocar novamente. Suas mãos pairaram sobre as teclas. Ele olhou nervosamente para a porta, como se esperasse aprovação para escapar. Primos que costumavam adorar Marcelo agora sussurravam com desgosto. Amigos da família, que uma vez se gabavam de sua associação com os Almeida Prado, pareciam desconfortáveis, mudando seu peso, evitando o contato visual com ele. Alguns sussurraram em seus telefones, alguns encaminharam o vídeo para outros. Então, uma figura familiar se adiantou entre a multidão. Doutora Leilane Vasconcelos, advogada de longa data que lidava com muitos dos assuntos comerciais dos Almeida Prado. Ela era alta, serena e conhecida por uma expressão que sempre parecia prever o desastre antes que ele chegasse. Naquela noite, sua expressão dizia: o desastre já havia chegado. Ela se aproximou de Marcelo com passos medidos. Você compreende a gravidade deste incidente? Ela perguntou em voz baixa, mas alta o suficiente para que várias pessoas a ouvissem. Marcelo esfregou as têmporas. Está sendo amplificado. Doutora Leilane não piscou. Não, Marcelo, o áudio é claro, o vídeo é pior, e esta é uma casa cheia de pessoas influentes. Isso não vai desaparecer. O conselho de administração está ciente e eles não estão nada satisfeitos. Lorena agarrou o braço de Marcelo. Diga a ela para fazer algo, ela tem que silenciar o vídeo. Doutora Leilane falou sem sequer olhar para Lorena. Eu não sou sua advogada, não fale comigo. Ela se virou para Marcelo. Legalmente falando, ela é sua cúmplice no problema. Lorena olhou fixamente. Com licença, quem você pensa que é? Doutora Leilane levantou uma mão bruscamente. Não fale, você já causou dano suficiente. Você sairá desta casa em silêncio. Vários convidados observaram com fascinação aberta. Isso não era mais uma discussão familiar, era o começo de um desmoronamento legal e empresarial.
Marcelo tentou alisar o paletó, mas suas mãos tremiam. Eu vou cuidar disso, eu prometo. Doutora Leilane balançou a cabeça firmemente. Não, você não vai. Porque a cada minuto que você atrasa é mais 1 minuto de imagens sendo compartilhadas online. Olhe. Ela gesticulou para o outro lado da sala. Marcelo seguiu o olhar dela. Um grupo de convidados mais jovens estava parado em círculo, com os telefones levantados. Estavam filmando novamente, desta vez transmitindo o caos que se desenrolava. Alguns rostos mostravam pena, outros emoção, outros justa raiva. Um dos tios de Marcelo, Dr. Maurício, se adiantou com o rosto vermelho e tremendo. Você humilhou esta família? Você nos fez parecer uns caipiras? Lorena se colocou na frente de Marcelo, protetoramente. Pare de culpá-lo. Todos vocês estão agindo ridiculamente. Foi só um pouco de vinho. Que drama! Dr. Maurício olhou para ela como se tivesse levado um tapa. Só um pouco de vinho? E só um pouco de crueldade pública? E só uma pequena tentativa de arrastá-la pelo braço? É essa a sua medida de comportamento aceitável? Você está na casa do Dr. Roberto. Tenha respeito. Lorena abriu a boca, mas a mão levantada de Dr. Maurício a silenciou instantaneamente. Outro membro da família, a tia Valéria, se aproximou com o telefone. Empurrou a tela em direção a Marcelo. Este clipe tem 60 mil visualizações já, em 10 minutos. Marcelo empalideceu. Impossível, eles vão apagar. Foi postado há 10 minutos, disse Valéria. As pessoas estão marcando jornalistas da Folha e do Estadão. Lorena arrebatou o telefone da mão dela. Mostre-me! Mas os comentários a atingiram mais forte do que qualquer bofetada. Desgraçada! Pobre mulher! Ela merece algo melhor. Comportamento clássico de marido infiel. Que patético! Amante arrogante que se acha dona do lugar. O dinheiro da família não desculpa o abuso. Os lábios de Lorena tremeram. Isso está manipulado! As pessoas estão mentindo! Valéria arrebatou o telefone. A verdade está lá no vídeo, Lorena. Todo mundo sabe. Ninguém mais acredita em você. Marcelo recuou como se tivesse sido atingido fisicamente. Seus olhos se dirigiram a toda a sala. Cada olhar parecia um ataque. Cada sussurro parecia uma ameaça. Sua reputação cuidadosamente construída. Sua imagem como o herdeiro polido do legado Almeida Prado. Tudo estava equilibrado em uma única borda desmoronada. O chefe de pessoal da mansão, o Sr. Bastos, correu para o salão de festas. Sua voz ecoou por todo o espaço. Senhoras e senhores, por favor, voltem às suas mesas. Mas ninguém se moveu. Em vez disso, olharam para ele como se esperassem que o próximo anúncio fosse um veredito. O Sr. Bastos baixou a voz quando chegou a Marcelo. Senhor, vários convidados solicitaram declarações formais. Há preocupação com a segurança e a responsabilidade legal. Estão falando de um processo. Marcelo empalideceu. Responsabilidade legal? O Sr. Bastos assentiu. Estão perguntando se devem contatar as autoridades. A polícia já está alertada. É só uma questão de tempo. Lorena ofegou. O quê? Não, é uma loucura. Uma mulher mais jovem na multidão falou com firmeza. Seria o responsável. Ela estava em choque e humilhada, e ele tentou arrastá-la. É um crime, alguém mais acrescentou. Isso se qualifica como assédio público. O vídeo é a prova. Outra voz se juntou. E assédio filmado, ele não poderá negar. Marcelo olhou em volta no salão de festas. Por toda parte, ele encontrava a acusação, o julgamento, os telefones levantados como espelhos de evidência. Ele tentou manter a voz firme. Todo mundo está reagindo exageradamente. É um mal-entendido. Querem nos afundar. Um homem de terno se adiantou. A única reação exagerada veio de você e sua amante. Chega de mentiras! Lorena corou.
Marcelo agarrou o braço dela. Nós vamos embora, agora mesmo, não quero mais escândalos. Mas a doutora Leilane se colocou na frente dele. Você não vai a lugar nenhum. Você tem que ficar até que isso seja esclarecido. Fugir vai piorar. Marcelo abriu a boca, mas não encontrou palavras. A tempestade havia se desencadeado ao redor dele e não havia mais refúgio. Nesse exato momento, uma presença imponente se fez sentir na porta do salão de festas. Dr. Roberto Almeida Prado, o patriarca. O homem que não só possuía a mansão, mas que também possuía o respeito e o medo de todos os presentes, entrou. Alto, digno e vestido com um terno preto perfeitamente ajustado, parecia um homem esculpido pela própria autoridade. Cada parente se endireitou. Cada convidado baixou o olhar. Até o pessoal fez uma pausa no meio do caminho. Dr. Roberto não era apenas o pai de Marcelo, era o patriarca do Império Almeida Prado, um homem cuja palavra tinha peso em cada sala de reuniões em São Paulo e em cada círculo político em que entrava. Naquela noite, seus olhos estavam mais frios do que qualquer um já o tinha visto. Ele se dirigiu diretamente a Helena. O tempo pareceu parar. Você está bem? Dr. Roberto perguntou com uma voz que se suavizou ligeiramente apenas para ela. Helena assentiu, embora sua voz tenha tremido ao responder. Eu ficarei, Dr. Roberto. Eu prometo. A mandíbula de Dr. Roberto se apertou. Ele olhou para o vestido manchado dela, para as manchas vermelhas que marcavam o tecido, como feridas. Seus olhos escureceram. Ele se virou bruscamente para Marcelo, que tremia visivelmente. O que você fez, Marcelo? Perguntou o Dr. Roberto em uma voz baixa que soou mais perigosa do que um grito. Marcelo engoliu em seco. Não fui eu. Ela tropeçou, esbarrou no copo. Lorena tentou ajudá-la. É um acidente, eu juro. A mentira agarrou-se ao ar como fumaça. Dr. Roberto olhou para ele fixamente. Depois dirigiu seu olhar para Lorena. Isso é verdade? Lorena forçou um sorriso brilhante. Sim, foi um completo acidente. Helena ficou nervosa e amplificou tudo. Ela estava com ciúmes. Dr. Roberto não disse nada por alguns segundos, mas o silêncio foi pesado, cheio e sufocante. Então ele levantou a mão. O tapa ressoou pelo corredor como um trovão. A cabeça de Marcelo virou para o lado. Os ofegos encheram o corredor. Lorena tropeçou para trás, chocada, sem palavras. Até Helena estremeceu com o som. Não foi a violência do gesto que atordoou a sala. Foi o significado por trás dele. Dr. Roberto Almeida Prado era um homem de compostura, um homem que nunca levantava a voz, muito menos a mão. Marcelo olhou para ele com incredulidade. Pai, o senhor me bateu! Dr. Roberto se aproximou. Sua voz era firme como uma pedra. Eu te disciplinei porque eu te eduquei para não humilhar sua esposa em público, muito menos em nossa casa. Lorena balbuciou. Isso é absurdo. Ele não é quem a envergonhou. Eu não fiz nada de errado. Dr. Roberto dirigiu seu olhar frio para ela. Você não é da família e não tem permissão para falar. Silêncio. A boca de Lorena se fechou. Seu rosto ficou pálido. Dr. Roberto, então, gesticulou para a multidão. Todos vocês viram o que aconteceu. Todos vocês ouviram a gravação. Não insultem minha inteligência repetindo mentiras. É uma vergonha para o sobrenome Almeida Prado. Ninguém se atreveu a se mover. Dr. Roberto encarou Helena novamente. Você nunca deveria ter sido tratada desta maneira, nem nesta casa, nem na frente da minha família. Os olhos de Helena brilharam, mas ela se manteve firme. Dr. Roberto levantou uma pasta que havia estado segurando em sua mão. Ninguém a havia notado até agora. E já que estamos abordando a verdade,
Ele continuou. Há algo mais que precisa ficar claro. Ele segurou a pasta no alto. Esta mansão pertence a Helena. O choque se espalhou entre os convidados. Marcelo engasgou. Do que o senhor está falando? Esta é a propriedade da família, a casa da minha mãe. Dr. Roberto balançou a cabeça lentamente. Era. Até o dia do seu casamento eu transferi a propriedade para Helena como presente de casamento. Você nunca apreciou o que tinha. E agora você perdeu. Lorena soltou um som sufocado. Não pode ser sério. O Dr. Roberto está mentindo para mim. Dr. Roberto olhou para ela como se ela não fosse mais do que um ruído desagradável. Segurança a acompanhará para fora em breve. Você tem 5 minutos para recolher suas coisas. Depois disso, será persona non grata nesta propriedade. Lorena tropeçou para trás com incredulidade. Você não pode me proibir de entrar na mansão. Eu sou a parceira de Marcelo. Você não pertence aqui, disse Dr. Roberto com calma, e nunca pertencerá. O público murmurou em concordância. Marcelo parecia atordoado, traído, exposto. Dr. Roberto se afastou e gesticulou para Helena se adiantar. Este é o lar dela, ele anunciou a todos, e a partir deste momento, só ela decide quem permanece nele e quem sai. A senhora Helena é a dona da propriedade. Helena ficou quieta. Seus ombros se levantaram suavemente enquanto respirava. Pela primeira vez em sua vida dentro da família Almeida Prado, cada olho que a olhava não via uma esposa quieta no fundo. Viu a dona legítima e a tempestade que Marcelo e Lorena criaram finalmente se voltou contra eles com toda a sua força. 7. O veredito final e o silêncio da dignidade. Por um longo momento, o corredor permaneceu em silêncio após a declaração de Dr. Roberto. O choque se espalhou por cada convidado como uma onda batendo na pedra. Ninguém se atreveu a respirar muito forte. Ninguém se atreveu a se mover. O equilíbrio de toda a noite havia mudado tão bruscamente que as pessoas precisaram de um momento para compreender o que acabavam de testemunhar. Helena sentiu que a pesadez em seu peito se dissolvia lentamente. Estava parada no centro do corredor e pela primeira vez não se sentiu pequena. Não se sentiu invisível. Sentiu-se presente, enraizada, consciente de sua própria voz e valor. Ela levantou o queixo ligeiramente e os sussurros na multidão ficaram mais fortes. Marcelo olhou para o pai com os olhos arregalados de incredulidade. Sua bochecha ainda ardia pelo tapa e sua expressão oscilava entre o choque e a humilhação. O senhor não pode fazer isso, ele finalmente conseguiu dizer. Sua voz falhou no meio da frase. O senhor não pode simplesmente dar a mansão. É minha por direito. Dr. Roberto olhou para ele com uma decepção que pareceu envelhecê-lo instantaneamente. Eu já fiz, anos atrás, porque acreditei que você apreciaria a mulher com quem se casou. Em vez disso, você escolheu traí-la no lar que foi dado a ambos, mas confiado ao nome dela. A mansão é de Helena. Os convidados trocaram olhares. Alguns assentiram em silêncio. Outros murmuraram em voz baixa sobre a justiça. Marcelo olhou em volta desesperadamente, procurando por um apoio que ele não tinha mais. Lorena se adiantou com a voz tremendo. Você não pode simplesmente me expulsar. Marcelo me quer aqui. É ilegal. Os olhos de Dr. Roberto endureceram. Marcelo não está mais em posição de decidir isso. A segurança da casa já está alertada. Você sai agora mesmo. O rosto de Lorena se contorceu. O senhor acha que pode manter toda a família como refém só porque é o patriarca? O senhor está senil, Dr. Roberto. Dr. Roberto cruzou os braços. A única refém esta noite foi Helena, presa em sua crueldade, e você, mulher, não tem respeito nem educação.
Você sai. Ofegos se levantaram no corredor. Vários convidados balançaram a cabeça com a audácia de Lorena. Marcelo agarrou o braço de Lorena. Pare de falar. Cale a boca. Mas Lorena se soltou bruscamente. Não me diga o que fazer. A culpa de tudo isso também é sua. Você me prometeu que Helena iria embora. O casal parou na frente de todos. Sua aliança se rachou. A arrogância que haviam exibido a noite toda pareceu escoar deles em tempo real. A maquiagem de Lorena estava borrada pelo estresse. O terno de Marcelo estava amassado. A fachada glamourosa que haviam usado para menosprezar Helena agora estava desmoronando forte e publicamente. A doutora Leilani entrou no corredor com sua habitual calma imponente. Olhou diretamente para Marcelo. Precisamos conversar. Agora, em particular. Marcelo piscou rapidamente. Sobre o quê? Sua posição na empresa. Ela replicou. Há preocupações do conselho. Eles me pediram para supervisionar uma discussão de emergência. Querem clareza imediata sobre sua conduta desta noite. As ações caíram 1 ponto. O rosto de Marcelo ficou sem cor. O conselho? A senhora disse ao conselho? A senhora não tinha o direito. Dr. Roberto respondeu por ela. Eles me ligaram. O vídeo chegou a eles antes de mim. O escândalo é público. Marcelo cambaleou. Eles não podem tomar decisões baseadas em um incidente. É a minha vida. Eles podem, disse a doutora Leilani. E eles farão. Ela fez uma pausa. Isto não é um incidente, Marcelo. É um padrão sobre o qual você já havia sido advertido. O abuso de poder é inaceitável. Mais sussurros. Mais julgamento. Mais telefones sendo verificados à medida que o vídeo se espalhava pelas redes sociais. O destino do herdeiro Almeida Prado não era mais uma conversa privada. Era um colapso público. Dr. Roberto virou-se ligeiramente. O senhor Bastos, o chefe de pessoal, se adiantou. Sim, senhor. Acompanhe Lorena para fora da mansão, agora, e certifique-se de que ela nunca mais tenha permissão para entrar. Ela está persona non grata para sempre. Os olhos de Lorena se arregalaram com indignação. Você não pode fazer isso. Eu estou com Marcelo. Doutor, Roberto respondeu friamente. Você não está com ninguém aqui, você é uma intrusa e você sai. Fim da discussão. 2 seguranças se aproximaram atrás dela. Ela tentou recuar, mas a presença deles não deixou espaço para escapar. Isso é uma loucura, ela interrompeu. Essa gente é louca, ela apontou para Helena com um dedo trêmulo. Ela arruinou tudo, é uma desgraçada. Helena encontrou o olhar dela sem um vislumbre de medo. Não, Lorena, você fez isso. Lorena avançou como se fosse discutir novamente, mas os guardas a redirecionaram suavemente para a saída. Seus saltos ressoaram com raiva contra o chão. O som se desvaneceu quando ela foi retirada completamente do corredor. No momento em que Lorena desapareceu, uma tensão diferente se apoderou de Marcelo. Sem sua amante ao lado, ele parecia estranhamente menor, mais exposto. Ele se aproximou do braço do pai, desesperado. Pai, por favor, o senhor não pode deixar que façam isso comigo? Estão me humilhando. Dr. Roberto balançou a cabeça lentamente. Eu não estou deixando que façam nada com você. Você fez isso e agora enfrentará as consequências. Eu lhe dei tudo e você desperdiçou tudo. Marcelo se virou para Helena como se buscasse misericórdia. Você não deixaria que me tirassem tudo. Você me conhece, sabe que eu não quis que chegasse a tanto. Helena, por favor, me ajude. Helena olhou para ele fixamente, sua expressão indecifrável. A Helena, que uma vez o teria defendido ou suavizado a verdade por ele, não existia mais.
Ela respirou fundo e lento antes de falar. Sim, você quis, Marcelo. Ela disse em voz baixa. Cada palavra que você usou para me afundar, cada mentira que você disse para encobrir, cada vez que você me tratou como algo que não importava, você estava falando sério. E agora você quer fingir que foi um acidente. Eu não vou te ajudar. Eu não tenho por que fazê-lo. Marcelo balançou a cabeça. Helena, por favor, não assim, não na frente do meu pai. Então como? Ela perguntou calmamente. Como você gostaria que eu respondesse à humilhação que você planejou com outra pessoa na minha própria casa? Ele não disse nada. Seu silêncio se tornou uma admissão total de culpa. A doutora Leilani se aproximou. Marcelo, o conselho provavelmente o suspenderá enquanto investigam. Você deve se preparar para a possibilidade de perder seu cargo por completo e perderá os direitos sobre qualquer propriedade que não esteja em nome de Helena. Um suave murmúrio se espalhou pelo corredor. O destino do herdeiro Almeida Prado não era mais uma conversa privada. Era um colapso público. Marcelo parecia destruído. Sua voz falhou novamente. Eu posso consertar isso, pai. Dê-me uma chance. Eu imploro. Dr. Roberto respondeu com severidade. Não, você não pode. É tarde demais. O corredor parecia um tribunal. Cada sussurro soava como um veredito. Cada olhar parecia uma sentença. Dr. Roberto colocou uma mão no ombro de Helena. Você não precisa ficar para o resto desta discussão. Você já disse o suficiente por esta noite. Você pode ir. Helena assentiu levemente. Sentiu uma mistura de força e exaustão tecendo-se através dela. Mas também sentiu algo mais. Liberdade. Enquanto se afastava do centro do corredor, a multidão se afastou para ela. Alguns convidados murmuraram palavras de apoio. Alguns pareciam se desculpar. Outros simplesmente a olharam com admiração. Atrás dela, Marcelo finalmente afundou em um banco perto da parede. Sua cabeça caiu em suas mãos. Pela primeira vez em sua vida, ele percebeu que havia perdido tudo o que acreditava controlar, e nada podia salvá-lo agora. 8. Um novo começo no Morumbi. O corredor se esvaziou lentamente à medida que o pior do caos se acalmou. Os convidados começaram a retornar ao salão de festas, mas o ambiente havia se transformado completamente. A energia brilhante que uma vez preencheu a mansão havia sido substituída por uma tranquila consciência. As pessoas falavam em voz baixa. Alguns trocaram olhares de remorso por não terem intervindo antes. Outros sussurraram sobre o que aconteceria com o legado Almeida Prado. Todos entenderam que algo irreversível havia ocorrido. Helena permaneceu de pé na borda do corredor, sentindo que o peso de uma longa noite começava a se levantar. O xale ao redor de seus ombros parecia quente agora, em vez de defensivo. Sua respiração finalmente se estabilizou. Suas mãos não tremiam mais. A mancha de vinho permanecia em seu vestido, mas não se sentia mais como uma marca de humilhação. Se sentia como um símbolo do momento em que ela parou de permitir que a diminuíssem. Sua tia se aproximou e colocou uma mão suave em seu braço. Você fez bem, querida. Foi corajosa. Você é uma verdadeira Almeida Prado, mesmo que eles não mereçam. Helena permitiu-se um pequeno suspiro de alívio. Eu só disse o que era verdade, tia Isadora. Ricardo ficou ao lado dela. Às vezes a verdade é a coisa mais corajosa que alguém pode dizer. Eu te parabenizo, Helena. O Sr. Bastos reapareceu em silêncio. Senhora Almeida Prado, ele disse com um respeitoso aceno. A senhora deseja voltar ao salão de festas ou descansar no salão privado? Podemos acompanhá-la para onde escolher. Lembre-se, esta é a sua casa, senhora Helena.
Helena olhou para as portas duplas abertas do salão de festas. Dezenas de olhos a olhavam, não com julgamento agora, mas com algo mais próximo da admiração. Ela ficou em silêncio por tanto tempo. Naquela noite, sentiu algo mudar dentro dela. Ela não queria mais se esconder. Eu voltarei, ela disse. Sua tia sorriu. Ricardo assentiu. Juntos caminharam em direção ao salão de festas. Os murmúrios se suavizaram quando ela entrou. A sala, que antes estava cheia de risadas brilhantes, agora se acalmou, como se reconhecesse sua presença. As pessoas se endireitaram em seus assentos. Alguns se levantaram. Alguns até aplaudiram suavemente antes de parar, inseguros se o aplauso era apropriado em um momento tão tenso. Mas a intenção era clara: apoio, reconhecimento, respeito. Helena deu mais um passo para dentro. Sentiu uma surpreendente firmeza em seu peito. A música do piano recomeçou mais suave desta vez, quase reverente. Uma mulher que ela mal conhecia se aproximou primeiro. Lamentamos muito o que aconteceu, ela disse. Você não merecia nada disso. Obrigada pela sua coragem. Outro convidado seguiu. Você se comportou com graça. Você é um exemplo. Outro acrescentou. Se você precisar de algo, por favor, nos avise. Você tem amigos aqui. Helena assentiu educadamente. Não sabia como responder à bondade que nunca esperara desta família. Sentiu-se estranho, mas também se sentiu certo. Então Dr. Roberto entrou no salão de festas. As conversas pararam novamente. A multidão se afastou para ele naturalmente, como as ondas se separam para um navio que navegou por estas águas muitas vezes. Sua expressão havia se suavizado desde o confronto. As linhas duras da raiva haviam desaparecido, substituídas por algo mais próximo da tristeza, mas também do orgulho. Ele se aproximou de Helena diretamente. Há algo que você precise? Ele perguntou. Algo de tudo? Helena balançou a cabeça suavemente. Obrigada, Dr. Roberto. Estou bem, já passou tudo. Ele assentiu uma vez. Quero que você saiba, ele disse baixando a voz, que o que aconteceu esta noite não será esquecido, nem pela família, nem pelo conselho, nem por mim. Marcelo pagará as consequências de sua má educação. Ela olhou para ele. Eu nunca quis causar problemas, só buscava um pouco de respeito. Você não causou problemas, disse Dr. Roberto com firmeza. Você o expôs. Você o trouxe à luz. Pela primeira vez, Helena viu lágrimas nos olhos do ancião. Apenas um vislumbre, mas o suficiente para revelar a profundidade da decepção que sentia pelas ações de seu filho. Lamento o que Marcelo fez, ele disse, e pelos anos que você aguentou em silêncio, não mais, não nesta casa. A voz de Helena suavizou. Obrigada, Dr. Roberto. Ele respirou fundo. O conselho está o retirando de todos os papéis de tomada de decisões, até novo aviso. Eles acreditam que ele não é apto para representar os interesses da família neste momento. Helena inclinou a cabeça ligeiramente. Não sentiu triunfo, sentiu encerramento. E Helena, continuou o Dr. Roberto em voz baixa, esta casa é sua para você comandar. Se você desejar mudar alguma coisa, você tem autoridade total. A chave é sua, não a de Marcelo. Ela piscou. Eu não sei o que dizer. O Senhor me deu uma segunda vida. Não diga nada, ele replicou. Apenas viva. Viva livremente. Viva sem medo. Esta casa foi entregue a você porque eu vi força em você, muito antes de você vê-la em si mesma. Você é o verdadeiro pilar desta família. Seus olhos se aqueceram. Obrigada. Dr. Roberto colocou uma mão suave em seu ombro antes de se afastar para se dirigir à sala. Os convidados se endireitaram enquanto ele falava. Esta noite testemunhamos um comportamento que não tem lugar nesta família,
Ele anunciou: não toleraremos a crueldade nem dentro deste lar, nem fora dele. Helena é a dona legítima desta mansão. A palavra dela é final. Helena inalou em silêncio. O título a atingiu mais profundamente do que o esperado. Dona da mansão. Um título que ela nunca reivindicou, mas que agora havia conquistado com dignidade. Dr. Roberto continuou: Marcelo não se juntará ao evento novamente esta noite. Ele foi acompanhado ao escritório para falar com o conselho em um ambiente privado. As consequências serão graves. Os convidados murmuraram novamente. Alguns franziram a testa. Muitos assentiram em aprovação. O piano fez uma pausa. Um suave silêncio caiu sobre a sala. Dr. Roberto então se dirigiu a Helena. Você gostaria de dizer algo aos seus convidados? É a sua casa e o seu momento. Helena hesitou. Sentiu dezenas de olhos expectantes sobre ela. Podia sentir seu coração batendo rápido novamente, mas desta vez não era por medo. Era pela sensação de possibilidade que florescia dentro dela. Ela caminhou lentamente para a frente da sala. Seus passos foram suaves, mas decididos. Quando parou diante da multidão, apoiou as mãos suavemente sobre o xale ao redor de seus ombros e falou em um tom calmo e uniforme. Eu não quero falar de raiva, ela disse, nem de vingança, nem de vergonha. Quero falar de dignidade e da importância de conhecer o seu próprio valor, mesmo quando outros tentam convencê-lo de que você não tem nenhum. É uma mensagem para todas as mulheres aqui. Os convidados se aproximaram. A sala prendeu a respiração. Durante anos, acreditei que o silêncio mantinha a paz. Ela continuou. Esta noite, percebi que o silêncio só protege as pessoas erradas. A verdade sempre deve gritar. Dr. Roberto fechou os olhos comovido. Helena respirou fundo. Eu não vou mais viver em silêncio. Esta casa será um lugar de verdade e respeito. Uma onda de aprovação moveu-se através da multidão. As pessoas assentiram. Alguns aplaudiram em voz baixa antes de parar novamente. Mas o sentimento era claro. Ela desceu da frente e se juntou à tia e a Ricardo novamente. A tensão na sala se dissolveu lentamente. As conversas mudaram do julgamento para o alívio. Helena se sentiu mais leve, mais corajosa. Vista pela primeira vez, a queda de Marcelo não era mais o foco. Sua ascensão era. Pela primeira vez desde que se casou com a família Almeida Prado, no Morumbi, Helena sentiu algo que havia esquecido que podia sentir. Ela se sentiu livre, a nova dona da fazenda, chamada à ação. Se você fosse Helena e seu sogro lhe desse a propriedade da mansão, qual seria a primeira coisa que você faria? Você expulsaria Marcelo e Lorena imediatamente ou esperaria? Conte-nos sua estratégia de sobrevivência na realeza paulistana nos comentários.